Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui hoje para mais uma leitura bíblica diária e hoje está num local meio inusitado, né? Às vezes vai acontecer assim, dependendo do dia, dependendo do texto, mediante os compromissos, a gente vai fazendo os vídeos num local inusitado. Agora mesmo, eu estou aqui em frente a um posto de saúde, tive que trazer o filho para o Daniel para fazer os exames. E vou fazer o vídeo, vou fazer a nossa leitura agora, amém? Então hoje nós vamos ler o primeiro livro das Crônicas, capítulos 7, 8 e 9, concluindo então a questão das genealogias. Eu vou colocar um texto na descrição desse vídeo sobre a questão das genealogias. Então, capítulo 7, os descendentes de Issacar. E enquanto os filhos de Issacar foram de Tolá, e Puvá, e Jazube, e Sirrom, foram 4, e os filhos de Tolá foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, chefe da casa de seus pais, descendentes de Tolá, varões de valor nas suas gerações. E o seu primeiro, nos dias de Davi, foi o de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, filho de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias, todos esses 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E os seus filhos, com todas as suas famílias, de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados em suas genealogias. Agora os descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Jediael, são 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jeriote, e Iri, 5 da casa dos seus pais, varões de valor, que foram contados em suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elionai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Elemelete, e todos foram os filhos de Bequer, foram contados em suas gerações. Segundo as suas gerações, chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200, e foram os filhos de Jadiel, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benaim, e Erude, e Kenaata, e Kenaá, e Zetã, e Tarsis, e Aizá. Todos estes filhos de Jadiel foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército à peleja. E Supim, e Rupim, filho de Ir, e Sim, filho de Aser, filhos de Naphtali, e Jeiel, e Jezer, e Guni. Agora os descendentes de Manassés. E os filhos de Manassés, Asriel, e que a mulher de Gileade teve, porém sua concubina, a Síria, teve Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Rupim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maqui, teve um filho e chamou o seu nome de Perez, e o nome do seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Requeno, e o filho de Ulão, Dedã, e esses foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Ramolequete, e Isode, e Ibiezer, e Macla, e foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Ilique e Aião. E os filhos de Efraim, Sutela, e o seu filho Bered, e o seu filho Taate, e o seu filho Eleada, e o seu filho Taate, e o seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, Ezer, Eleade, homens de Gade, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Porque Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos ao consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Será, e edificou Bet-Horon, a baixa e alta também, o Uzen Será. E foi seu filho Refa, e Rezed, e Telá, seu filho, e Tá, seu filho, e o filho de Ladã, e o filho de Amiúde, e o filho de Elisama, e o filho de Num, e o filho de Josué. Foi a sua possessão a habitação de Betel, nos lugares da sua jurisdição, ao oriente de Naarã, ao oriente de Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Sinquém, e os lugares da sua jurisdição até Aia,
e os lugares da sua jurisdição, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nelas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Agora os descendentes de Aser. E os filhos de Aser foram Imna, e Isva, e Ive, e Berias, e Será, e sua irmã. E os filhos de Berias foram Eber e Maquiel, e esses foram os pais de Bisravite. E Eber gerou a Jaflete, e Somer, e Rotão, e Suar, e sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, foram Passaque, Bimal, Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jebuã, e Arã. E os filhos do seu irmão Helem, Zoa, e Imna, e Seles, e Amal. E os filhos de Zofa, Suá, e Hanerfé, e Sual, e Ber, e Inra, e Bezer, e Rode, e Samar, e Silsa, e Itran, e Beera. E os filhos de Jeder foram Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, Haniel e Rízia. Todos foram os filhos de Aser, chefes das suas casas paternas, escolhidos varões de valor, chefe dos príncipes contados da sua genealogia no exército para a guerra. Foi o seu número de 26.000 homens. Agora o capítulo de número 8, descendentes de Benjamim e de Saul. Benjamim gerou a Belar, o seu primogênito, e Asbel, o segundo, Asra, o terceiro, e Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E Belar teve estes filhos, Adar, e Gera, e Amiúde, e Abusa, e Naamã, e Aioá, e Gerá, e Sefufã, e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes dos pais e moradores de Geba, e transportados a Manate. Naamã e Arias e Gera, e esse Gera transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Saraim, depois de ter repudiado suas mulheres Husim e Bará, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Rodes, sua mulher, gerou a Jobade e Zíbia, e a Messa e Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e Mirma. E estes foram seus filhos, chefes dos pais. E os de Husim gerou a Abitube e Elpaal. Foram estes de Elpaal, Eber, Missan, Zemed. Estes ficou a On e a Lode, e aos lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais e moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gade. E Aiô, e Sisaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Milcal, e Ispa, e Joá, foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Heber, e Sebadias, Mesulão, e Eber, Esmirai, Islias, Jobabe, filhos de Elpaal, e Joaquim, e Zicre, e Zabdi, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinraque, filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicre, Hanã, e Hananias, e Elão, e Antontias, e Ifdeias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Cesarai, e Cesarias, e Atalias, e Jaazerias, e Elias, e Zicre, filhos de Jorão. Estes foram os chefes dos pais, segundo as gerações que habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e o seu primogênito Abdon, depois Ur, Quis, Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer, e Miclote, gerou a Simeia. Também estes, defronte os seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Nero gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. E Acaz gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Elemete, e Asmavete, e Zinri gerou a Moça. Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, filho de Eleasa, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e esses foram os filhos:
Azricão e Bucro, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Hanã. Todos esses foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, foi Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões, heróis, valentes e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos, filhos de filhos, 140, todos 150, todos foram esses os filhos de Benjamim. Agora o capítulo de número 9, habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogia. Estes são os escritos no livro dos reis de Israel, dos de Judá, que foram transportados à Babilônia por causa das suas transgressões. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas e os sacerdotes, levitas e netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, filho de Perez, filho de Judá, e os siloítas, Aías, o primogênito dos seus filhos, e os filhos de Zerá, Jeú, Jeuel e os seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, e filho de Rasenuá, e Ibnéias, filho de Jeorão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibginias, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos esses homens foram os cabeças dos pais na casa de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías, e Joaribe, e Joaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meirote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e Adaías, filho de Jeorão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jezera, filho de Mesulão, filho de Meslemite, filho de Imer, e como também os irmãos e cabeças das casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa do Senhor. E dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Merari, e Baquebacar, e Jerez, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zincre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas, e foram porteiros Salum, Jacube, Talmon e Aimã, seus irmãos, cujo chefe era Salum, até o tempo em que estava a guarda da porta do rei para o oriente. Esses foram os porteiros entre os arraiais, os filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Eliasaf, filho de Corá, e os seus irmãos, a casa do seu pai, os coratitas, foram e tinham cargo na obra do ministério, e eram guarda dos umbrais, dos capitães do arraial do Senhor, para guardar-lhes a entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes, que entre os guias, como qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, e o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram em seu cargo. E estavam, pois, eles, filhos, às portas da casa do Senhor. Na casa da tenda tinham os guardas, e os porteiros estavam até os 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E os seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, estavam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros maiores, porteiros mor, e eram levitas e tinham cargo das câmaras dos tesouros da casa de Deus, e de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhe estava encarregada, e tinham cargo de abrir isso de cada manhã. E alguns deles tinham cargo de utensílios do ministério, porque por conta os traziam o conta e por conta o tiravam, porque deles alguns tinham cargo de móveis e de todos os objetos sagrados, para também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram obreiros da confecção das especiarias. E Matatias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo sobre a obra que faziam em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição
e para prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeça dos pais entre os levitas, que habitavam nas câmaras, isento do serviço, porque de dia e de noite estavam ao seu cargo a ocuparem naquela obra. Estes foram os cabeças dos pais entre os levitas, chefes das suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitavam Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e o seu filho primogênito Abdom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia. Também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Merit-Baal, e Merit-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tereia. E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete, e Zinri gerou a Moça, e Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e esses foram seus nomes: Azricão, e Bucro, Ismael, e Seraías, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azael. Terminamos então aí as genealogias do livro das Crônicas. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.